Bom, então semana passada a gente começou o capítulo 6, que é o curtinho, né, o Cristo Consolador, narrado na primeira pessoa, porque é a representação do próprio pensamento do Cristo chegando até nós. Então, ó, tudo que tem nesse capítulo, se não for uma fala de Jesus, vai ser uma fala do Espírito de verdade, que é a reunião dos espíritos, que já de evolução se encontram lá bem pertinho do Cristo, né? Então a gente fala assim, ó, são os espíritos da esfera crística, que conseguem compreender totalmente o pensamento de Jesus e fazem essa ligação para nos trazer o pensamento. Então, vocês vão observar que no Evangelho tem muitos textos, às vezes em outros capítulos, que vai estar assinado, Espírito de Verdade. Então, aí não está identificado um. É do grupo, um deles representando, e está traduzindo exatamente o pensamento do Cristo. Então, hoje nós vamos começar com uma pergunta. Como você se sente quando recebe um convite muito especial? Pensa nas coisas práticas da vida mesmo. Quando a gente recebe um convite, uma coisa que a gente acha muito bom, como é que a gente fica? Feliz. Que bom. Porque lembra que quando eu falei a semana passada do convite, daí fez a continuação, aí todo mundo faz assim, ó. Ah. Tá, aí o convite é muito especial e você está muito afim de ir onde você foi convidado. Só que aí é o seguinte, a roupa de todo mundo tem que ser amarelinho ovo. Vocês vão ficar quanto tempo andando atrás do tal do amarelinho ovo para ir na festa? Vão até achar. Não vai nem reclamar que dá trabalho. Então, ó como que é. Então, olha só. Para coisas materiais, a gente entendeu bem essa conta. É um lugar que me interessa, eu quero ir. Fala que tem lá uma questão que eu tenho que atender para poder participar. Eu faço o esforço que precisar e está tudo certo. Mas olha que interessante, quando se trata das coisas do espírito, qualquer ressalva, ó, então, mas para isso precisa a gente faz assim, ó. Mas aí ficou difícil, mas, ó. Então assim, ó, o que é difícil? Por que em um foi fácil e no outro eu nem fiz nada e já falei que é difícil? O que faz essa diferença? Eu vou ver se dá para ir. Então, ó, mas o que será que faz a diferença? De um, eu achar que é muito fácil, e o outro, eu já desisto antes de tentar. Porque vê que a gente não fez nada, é só hora que fala qual é a condição do convite, a gente vai assim, ó, por que será que é tão diferente? O que é que vocês imaginam? O primeiro exemplo que você falou é o externo, né, que é muito mais fácil de ser mudado. E o outro é a mudança da nossa intimidade, que dá muito mais trabalho, a gente fica cansado, a gente tem preguiça, a gente não quer. Agora o fim foi melhor. Porque olha só, se eu nem tentei, como é que eu sei que dá trabalho? Eu só sei que dá trabalho quando eu tento. Se eu não tentei, eu não posso falar que dá trabalho. Aí eu acho que a preguiça casa melhor. Ou eu não tenho vontade de mudar nada. Exatamente. Faz sentido isso que eu estou falando? Ó, porque eu não tentei. Se eu não tentei, como é que eu sei que dá trabalho? Eu não tentei. Agora, se eu falar assim, estou com preguiça. Tá bom, se estou com preguiça, não vou fazer. Ou, se eu prefiro ficar exatamente como eu estou, e aí
eu fico aqui pensando que são as coisas à minha volta que precisam se adequar ao meu jeito. É nossa cara isso, não é não? Ó, eu tô certa. Se eu tô certa, a minha volta tá errada. Quem tem que mudar? A minha volta. Eu tô certa. E muitas vezes é assim que a gente faz. Ó, eu tô certa. Então não sou eu que tenho que mudar. É o convite dele que falhou. Tá errado, ele precisa reformular, porque eu tô certa. Errado tá o convite. Então, olha como vai ficando difícil essa elaboração de pensamento, porque eu não consigo nem aceitar para experimentar o tanto que aquilo é bom. Eu já faço assim, ó, não vou. E desisto antes. Então, esse é um ponto que a gente vai precisar pensar muito do convite. Depois, a outra definição. O que é convidar? Quando eu convido alguém para trabalhar comigo, é a pessoa que vem ou eu que vou? É isso mesmo, estou perguntando um trem simples. É isso mesmo, tem nenhuma pegadinha, não. Quando a gente convida alguém, como que é que funciona isso? É a pessoa que vem. Uai, eu convido a pessoa, sou eu que vou. É mesmo, eu convido vocês para ir na minha casa, vocês podem com uma janta que eu estou indo? Como é que é isso, gente? Quando eu convido, sou eu que vou, a pessoa que vem. Sou eu que estou convidando. Eu não estou me convidando. Eu estou os convidando. Vocês vêm, porque eu fico onde eu estou. Então, quando Jesus convida, ele convidou. Quem tem que ir? Mas onde eu tenho que ir? Onde ele está. É aí que é. Então, ó, ele formulou um convite: vinde a mim. Ou seja, ele está e a gente vai a ele. Mas, quando eu convido alguém, são muitas coisas consideradas no convite, né? É uma pessoa que eu prezo, é uma pessoa que eu acho capaz de estar ali comigo. Então, assim, por muitos motivos eu convido uma pessoa. E vê que ele especificou no convite: todos que estiverem aflitos, sobrecarregados, vinde a mim. Ele não falou assim, ó, vinde a mim, só os de CPF final 04. Não foi isso que ele falou. Ele falou todos que estiverem aflitos e sobrecarregados. Ou seja, quem quer que esteja se sentindo em aflição ou em dor, está na lista de convidado. E o que é que isso é importante? Que quando eu estou na lista de convidado, eu tenho certeza que ali eu posso entrar. Mesmo que o porteiro fale assim, não, teu nome está aqui, não. O que é que a gente fala? Ó, o convite aqui. Eu recebi. E aí a gente fica forte o suficiente até para enfrentar qualquer obstáculo que apareça, porque eu fui convidado. Então, todos nós temos esta certeza que fomos convidados. Porque quem definiu se o nome está na lista ou não fomos nós, porque ele falou, ó, todos que estiverem aflitos e sobrecarregados, podem vir. Então, essa certeza está dentro de nós. Porque, de alguma forma, a gente carrega esse convite conosco. Quando eu li a semana passada, não era novo para ninguém. Vê que esse vinde a mim, se a gente presta atenção, isso começa a ecoar na alma. Parece que faz barulho dentro de nós. Não é uma frase desconhecida. Então, é bastante sério esse convite.
é um convite que nós recebemos mesmo, né? E quando a gente pensa, isso ele falou quando esteve aqui, mas a maioria de nós vem de capela. E diz Emmanuel que ele pessoalmente fez a recepção de todos, se apresentando. Eu sou o Cristo do planeta azul. Agora, vocês estarão comigo. E dessas ovelhas que o Pai me confiou, nenhuma se perderá. E ele avisa mais ainda, ele fala assim, ó, e eu conheço as minhas ovelhas nominalmente. Conhecer alguém nominalmente, assim, ó, eu sei a diferença dessa e dessa, porque não é tudo igual, eu não trato o rebanho, eu trato pessoalmente cada uma. Então, de alguma forma, todos nós ouvimos o convite de verdade. E aí, quando a gente começa a ler esse item, lê com seriedade, em concentração, tentando ir, que vocês vão sentir isso que eu estou falando. Vai dando eco na alma. A gente vai ficando mexido. Vem uma emoção que a gente, às vezes, não consegue definir muito bem. A gente não sabe se é incômodo, vergonha, vontade de sair correndo. Por quê? Porque ela mexe. Então, isso é uma certeza que eu preciso carregar. Ó, fui convidado e este convite me assegura que eu tenho condição de ir. E isso é certo. E precisa ficar bem definido para que a gente não esmoreça, para que a gente tenha força para seguir. Então, ó, vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, é um convite forte que o Cristo fez para todos nós, salvo um ou outro que não esteja nem sofrendo e nem sobrecarregado. Esse já saiu da lista. Alguém já saiu da lista? Não? Ah, então tá. Então estamos na lista. Bom, a outra coisa importante. Quando ele convida, ele diz assim, ó, vinde a mim, vós que estáis sofrendo e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Dicionário de novo. O que é aliviar? Hã? Ficar mais leve. Todo mundo concorda com o seu Roberto? Mais suave. Atenuar. É diferente de desaparecer, curar, resolver, retirar. Então, a gente precisa ter esse cuidado, porque às vezes a gente lê esse item com uma ilusão, que quando eu for, nada mais pode me incomodar. E não é isso que ele está falando. Ele não falou, vou curar ninguém. Ele falou, eu vou aliviar. Se você vier a mim, eu vou te aliviar. Ele não falou, resolvo para você, não. Olha a outra armadilha. Quando a gente pede, a gente quer que ele traga uma solução. E é assim, Jesus, o problema é meu, você resolve, tá? Muito bem. E agora? Vocês sentiram que o coro está ensaiado aqui, ó. Então, ó, eu li muito tempo errado. Porque ele não falou que tirava, que sumia, que curava. Ele falou, eu alivio. E aliviar é isso. Vamos diminuir um tanto dessa carga. Tornar mais brando. Mas não tem jeito dele resolver por nós. Por que não tem jeito dele resolver? Porque, olha só, o alívio é que quando eu vou a Jesus e entro naquela compreensão da lei de amor, perde o peso da aflição, da desesperança que eu carrego. E eu entro agora numa esfera de total confiança em Deus, onde tudo é justiça. E como eu não tenho dúvida, eu tenho força para continuar.
isso alivia o peso. E como eu entro agora na construção das virtudes, eu começo a achar solução para tudo, mas de acordo com a lei de amor. E isso ficou bem mais leve. Então, quem pode acabar com o problema ou me curar? Só eu. De fora ninguém consegue, só eu consigo fazendo essa mudança. Então, o que ele faz? Alívio. Quem cura? Eu. Aí vocês vão falar assim para mim, mas Jesus curou. Mas ele curava e falava assim, vá e não peques mais, para que mal pior não te suceda. Ou seja, o que eu fiz é temporário. Está na sua mão. A sua conduta diz se o equilíbrio permanece ou se aquela construção infeliz que te trouxe tanto a dor retorna. Porque eu não posso resolver o que é seu. Então, ele sempre deixou a responsabilidade para a pessoa. Então, eu preciso entender que ele falou é de alívio. E aí, tinha desde a semana passada a nossa dúvida aqui do que era ser brando e humilde de coração. O que vocês imaginam? O que a gente pôde pensar aí durante a semana sobre o que vem a ser brando e humilde de coração? Brando é calmo? Pode ser calmo. Calmo, ponderado. Tem um monte de palavra bonita, né? Brando, ponderado, doce, suave, parcimonioso. Olha que palavra bonita! O duro é ser. Então, olha só. Quando eu entro nessa construção das virtudes do amor, eu perco mesmo, né? Essa impulsividade que quero tudo do meu jeito. E isso abranda. Eu começo a aceitar, porque não é do meu jeito. A vida é assim. Sou eu que aceito a vida e me transformo. Não é a vida que muda para me atender. Por isso foi importante quando elas falaram assim, eu quero que todo mundo se transforme, fica do jeito que eu quero e agora. Porque isso mostra como está formatado o meu pensamento. E aí me causa uma estranheza precisar definir o que é ser brando e humilde, porque é muito distante da minha construção. Eu não tenho hábito de aceitar a vida como ela é, as pessoas como elas são, e eu, num esforço de construção nova, conseguir lidar com a pessoa sem exigir que ela mude. Porque eu vou mudar. Ela que sabe. Eu vou fazer uma mudança que vou conseguir relacionar com ela dessa forma, sem que isso me traga dor e aflição. Olha que coisa interessante quando conseguirmos. Porque aí o outro é só estímulo de crescimento. E para isso eu preciso me abrir ao novo. Então, esse humilde é esse mesmo, esse que aceita, que não acha que é ele que sabe, mas entende que acima de si tem muito mais coisas. Então, ele não fica se debatendo, questionando, revoltado. Ele entende que ele não está dando conta, mas ele precisa aprender. Então, ele se controla e começa a achar solução. Mas onde a solução? Em mim, me transformando. Então, quando eu estou aqui, que é um país que me desafia, me traz um ambiente difícil, eu desenvolvo coisas na minha intimidade que me permitem uma adaptação e um crescimento. Quando eu tiver que nascer num outro lugar, que já é organizado, eu consigo desenvolver outras coisas e faço uma nova adaptação e expando outra potencialidade. E assim eu vou evoluindo. Agora, quando eu não entendo o que é ser brando e humilde, se não está do jeito que eu acho que tem que ser, eu reclamo e não faço nada. Eu só reclamo. E aí
Não vai, eu paro. Por quê? Porque quando reclama é assim, eu estou certo e a minha volta está errada. Então, quem tem que modificar é a minha volta. Lu, e quando, em uma determinada situação, você sente que você está sendo prejudicado de alguma forma? E aí, as formas que você vislumbra que pode resolver aquela situação são formas que dá a entender que você, para resolver, você não vai poder ser brando e nem humilde de coração. Eu vou tentar responder isso com uma passagem de Jesus com Bartolomeu. Você vê se chega na tua resposta. O Bartolomeu, ele tinha muitas aflições. Ele era até meio deprimido mesmo. E Jesus, percebendo aquela alma sempre aflita, um dia eles estão conversando e Bartolomeu então começa a perguntar muita coisa, porque ele tinha perdido a mãe, o pai não aceitava, e num dado momento da conversa, o Bartolomeu fala assim para ele: mestre, mas e quando os negócios do mundo não vão bem? Os pescadores, eles são trapaceiros, eles enganam. E aí Jesus olha para ele e fala assim: Bartolomeu, mas qual negócio do mundo é tão importante? Aí ele fica pensando. Porque quando o outro trapaceava, o que o Bartolomeu descobriu que tinha dentro dele? Raiva, revolta, indignação. Mas ele não era manso o suficiente para sinalizar os amigos de profissão que existe outro caminho. Então, ele se abalava quando ele perdia dinheiro, mas ele não se abalava porque ele tinha raiva. Que isso tem sido o nosso desafio. A gente abala quando alguém engana materialmente, mas eu não me abalo quando eu durmo com ódio no coração. Ainda acho, falo assim, falei e falei pouco, porque amanhã se aparecer ainda falo mais. Uai, mas aí amanhã eu vou para o mundo espiritual e eu vou levar o quê? Essa amargura comigo. Por quê? Porque aquilo que me trapacearam vai ficar aqui. Então, eu não preciso ser conivente. Mas eu preciso achar, dentro do equilíbrio da humildade, uma postura que pode ser enérgica, assertiva, que defina. Mas ela nunca vai ser uma postura de raiva, de animosidade contra o outro. Porque nós convivemos com irmãos que ainda pensam que levar vantagem é bom. Que é para isso que a gente nasceu, para levar vantagem em relação aos outros, para enriquecer trapaceando os outros. Ainda tem gente que pensa assim, vai fazer o quê? Eu não posso ser conivente, mas, como já aprendemos com Santo Agostinho, né? Odeie o pecado e ame o pecador. Todos os homens trazem muitas ilusões, talvez a minha pode não ser essa, mas eu tenho outra. Então, eu preciso desenvolver esse ponto de vista, onde eu não concordo, mas eu não posso ter animosidade contra esta pessoa, e aí eu vou conseguir me equilibrar para ter uma postura assertiva de não concordância. E lembrar, eu não vou ser injustiçada. Ninguém tira de mim o que eu não preciso perder. A pessoa acha que ela está fazendo, mas ela faz até onde Deus permite. Porque isso é uma outra ilusão. A gente acha que a gente faz até onde a gente quer. Não, eu faço até onde Deus permite. A hora que ele falar não, acabou. Agora, se nós confiamos nisso, não. Por isso a gente quer ser armado, fazer guerra. Por quê? Porque a gente ainda não entendeu essa ligação. Então, ainda nos falta maturidade. Mas essa é a lei. Bom, então, para a gente pensar um pouquinho no brando e humilde, porque eu também acho difícil, tem um jornal espírita que chama Momento Espírita, igual ao nosso programa, e eles fizeram uma junção de textos da Joana de Ângeles, algumas compilações,
mostrando esse comportamento do brando e humilde, quando a gente não é e quando é. Então, assim, para a gente junto e lendo e fazendo as nossas identificações. Ó, quando uma pessoa humilde comete um erro, diz: eu me equivoquei, pois sua intenção é aprender, crescer. Mas quando uma pessoa orgulhosa comete um erro, diz: não foi minha culpa, porque se acha acima de qualquer suspeita. Isso é uma das coisas para a gente pensar. Sabe quando deu errado? E aí, em vez de a gente falar assim, ó, deu errado. Quando dá errado, se eu for normal, o momento seguinte eu preciso ficar triste. Porque uma pessoa que não fica triste quando erra, para mim, ela está fora da casinha. Ai, que legal, gente, eu errei. Oi? Gente esquisita. Agora, para não ficar triste, a gente fala assim, ó, deu errado, vírgula, mas o fulano provocou, o fulano não guardou, o fulano atrapalhou. Ó, se eu justificar, eu estou querendo dar a culpa para alguém e não assumir minha parte. É isso que ele está falando. Então, toda vez que a gente começa a justificar, a gente precisa pensar. Eu preciso avaliar se eu fiz a minha parte. E não falar qual era a parte do outro, porque do outro é do outro, eu não vou resolver. Eu preciso identificar a minha. Se a minha eu fiz da melhor forma possível, está tudo certo. A dele, ele que sabe. A pessoa humilde trabalha mais que a orgulhosa e, por essa razão, tem mais tempo. Isso não é uma coisa que a gente conhece da vida? Quando eu quero que alguém me ajude, eu tenho que arrumar alguém que faz muita coisa, porque quem faz muita coisa sempre arruma tempo para fazer mais uma. Quem faz quase nada é assim, ó, hoje, vou ver, será? Então, eu também de boa, não pode ficar para amanhã? Depois a gente vê, depois você me liga. A gente conhece esse comportamento. Então, ó, quem faz muito, deixa tempo. Quem não faz nada, dá desculpa. Uma pessoa orgulhosa está sempre muito ocupada para fazer o que é necessário. A pessoa humilde enfrenta qualquer dificuldade e sempre vence os problemas. Eu acho isso muito interessante. Porque às vezes a gente fica tão ocupado, que a hora que acaba o dia você fala, eu não fiz nada. Do que eu fiz não dá proveito. Eu passei o dia à toa. Porque não foi útil, mesmo estando muito ocupado. E o outro se desdobra e faz tudo. Então, isso é um dos critérios para a gente avaliar onde eu estou. A pessoa orgulhosa dá desculpas, mas não dá conta das suas obrigações e pendências. Uma pessoa humilde se compromete e realiza. Uma pessoa orgulhosa se acha perfeita. A pessoa humilde diz, eu sou bom, porém não tão bom como eu gostaria de ser. Porque o humilde não é aquele que tem autoestima rebaixada e fica assim, ó, imagina, isso, frescura. Eu sei que eu faço bem, mas eu sei que um monte de gente faz tão bem quanto ou melhor. Ponto. É conseguir se dimensionar em realidade, sem ficar usando artifícios. Porque se eu ficar assim, é mesmo, então você gostou? Parece que quer que a pessoa venha para ajular mais um pouquinho e fica jogando confete. Então, mas o humilde não faz isso, gente. Quem faz isso é gente orgulhosa. Faz uma ceninha para ganhar confete. Olha que perigo. Então, eu preciso entender isso dentro de mim, porque senão eu fico confuso. A pessoa humilde respeita aqueles que lhe são superiores e trata de aprender algo com todos. A orgulhosa resiste àqueles que lhe são superiores
e trata de pôr-lhes defeitos. Aí eu estava digitando isso, eu até engasguei. Porque, gente, olha que feio. Mas como a gente põe defeito em quem dá ordem para a gente? Então, eu preciso perguntar se a pessoa tem defeito ou se eu é que não sei acatar o que ela está mandando fazer. Porque, às vezes, é a minha dificuldade de acatar ordem. E que alguém precisa da ordem naquele momento para organizar aquilo. E, por um acaso, aquele cargo é daquela pessoa. E por que, quando ela me dá ordem, ao invés de acatar, eu fico pondo defeito pessoal? Olha que coisa. Então, eu preciso agora refletir para ver o quanto eu me incomodo quando alguém está num lugar que é superior. Porque isso conta para mim quem sou eu. O humilde sempre faz algo mais, além da sua obrigação. O orgulhoso não colabora e sempre diz: eu faço o meu trabalho. Já fiz a minha parte. Então, assim, se eu já fiz a minha parte, isso me dá o direito de sentar e cruzar os braços. Você pode estar se esfolando do meu lado, isso não é minha parte. Olha. E o pior, que olha a nossa situação, quando a gente não fica satisfeito de estar com a nossa parte pronta, e aí começa assim para o outro que está se esfolando. Então, se ele tivesse disciplina, se esforçasse que nem eu, quem sabe ele acabava na hora. É aí, ó, gente bagunçada, é isso que dá. Olha. E aí a gente chama isso de bondade. Ou acho que o anjo da guarda da gente tem tanto calafrio o dia inteiro, ele deve falar: ai meu Deus, esse povo é doido, como faz? Porque olha que confusão. Então, imagina como que eu olho a pessoa ali, toda atrapalhada de uma coisa que eu sei fazer, o meu tempo está sobrando, e eu olho e faço assim: já fiz a minha parte. Uma pessoa humilde diz: deve haver uma maneira melhor para fazer isto, e eu vou descobrir. A pessoa orgulhosa afirma: sempre fiz assim e não vou mudar meu estilo. É a nossa cara, né? E quem quiser, que aceite. Então, e é assim que passa século e a gente está estagnado na mesma coisa, porque eu não quero mudar o estilo, fica o mesmo estilo. Qual estilo? Pré-histórico. Porque o pensamento está formatado lá atrás. Então, eu preciso mudar meu estilo, né? Porque as coisas renovam. A pessoa humilde compartilha suas experiências com colegas e amigos. O orgulhoso as guarda para si mesmo, porque teme a concorrência. Vocês já emprestaram material para o amigo, que você bate o carimbo, assina seu nome em todas as folhas, porque assim, se copiar e xerocar, vai sair com o meu nome, porque todo mundo vai saber quem fez. Nossa cara. Por quê? Já pensou? Eu tive um trabalho danado, montei isso, a pessoa que vai fazer sucesso com as minhas coisas? Não, não. Quer, faz o seu. E a gente fala que isso é como se fosse defender, mas é defender o quê? O meu medo de não brilhar, mas como chama isso? Então, a gente tem que ter o cuidado com as desculpas para a gente olhar e falar assim, ó, mas que hora é mesmo que o orgulho aparece? Porque lembra do convite, para eu chegar lá precisava ser brando e humilde, por isso que às vezes eu não consigo entender. A pessoa orgulhosa não aceita críticas. A humilde está sempre disposta a ouvir todas as opiniões e a reter as melhores. Esse eu acho difícil, eu não vou nem olhar para o canto de lá, porque vai dar ruim para mim. Quem é humilde, cresce sempre. Quem é orgulhoso, fica estagnado, iludido na falsa posição de superioridade.
que é aquele famoso, eu acho que eu sou melhor, que eu sou superior, mas ao mesmo tempo eu não entendo porque ninguém gosta muito de mim, as pessoas me deixam sozinhas. Ou elas não se lembram, ou elas não me convidam, ou elas não me consideram, mas como assim? Eu que sou uma pessoa tão esforçada, tão boa, tão dedicada, tão presente, tão amiga, tão tanta coisa, e aí isso vai fazendo uma confusão. Porque eu imagino que eu sou uma coisa, o mundo me responde outra, e gera um conflito muito grande. Por isso, quando a gente vai analisando essas coisas que parecem assim, isso é do dia a dia, é do dia a dia. Mas como eu me sinto diante de cada coisa dessa? Porque aí eu vou entendendo que hora que eu estou me preparando para expandir, aceitando as pessoas como elas são, e que hora eu ainda uso um artifício de me achar melhor ou diferente, mas que energeticamente isso vai me distanciar das pessoas. E como Deus é bom, misericordioso, sabendo da confusão, eu posso formatar em palavras uma coisa, mas a realidade vibratória sempre vai ser de realidade. Então, as pessoas reagem comigo de acordo com a verdade daquilo que vibra em mim, não daquilo que eu falo. E é por isso que, às vezes, eu falo uma coisa e não entendo a reação das pessoas. Por que elas me tratam assim? Nossa, eu só falei coisas interessantes, mas eu não vibrei coisas interessantes. E isso faz com que elas temam, elas vão afastar. E aí, isso vai me levar a pensar, porque isso é uma maneira maravilhosa de nos retirar dessa estagnação, porque quebra a ilusão que eu estou nutrindo sobre quem sou eu. E isso, para nós, ainda é muito importante. Então, vamos lá. Mais um pedacinho, então, do item. Ó. Vinde a mim, todos vós que sofreis e que estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então, olha só, vamos definir repouso. Quando a gente está cansado, como é que a gente descansa? Eu não entendi nada que vocês falaram. Todo mundo junto, fiquei confusa. Vamos lá, como que descansa? Deita, dorme um pouquinho, vai pescar, relaxa. Você está precisando ir para a praia. Vai viajar. Então, olha só. Quando eu falo de repouso do corpo, nós somos experts. Vocês vão saber me falar uma lista de coisas, mas uma melhor que a outra, para o corpo repousar. Mas o problema é que ele falou que se a gente fizesse tudo aquilo ali, eu ia encontrar repouso para a alma. Então vai, Ju. Definam para mim, por favor, como é que a minha alma vai repousar. E é esse o ponto. Porque, gente, olha só, das nossas aflições, se eu estou angustiada, deprimida, ansiosa, com raiva, triste, é meu corpo que está precisando descansar? Alguém já deitou com depressão, dormiu 8 horas de sono e acordou ótimo? Ah, não dá certo, né? Às vezes acorda um pouquinho pior. Então não é isso que ele está falando, não é desse repouso. Então, isso não serve para a alma, isso serve para o corpo. O que faz repouso para a alma? Parece que eu estou falando de Marte, né? Porque, olha só, nós somos almas, nesse momento encarnadas, e tudo que a gente pergunta relativo à nossa alma e ao espírito, a gente fica assim, meio... É como se a gente não soubesse. Gente, o
que descansa a nossa alma? Prece. Trabalho no bem. Quando eu consigo asserenar. Quando eu consigo conquistar um momento de equilíbrio com o trabalho no bem, com a prece, buscando momentos que me tragam serenidade, mas de dentro, isso descansa minha alma. Então, agora, olha só, vê se essas coisas que vocês estão me falando têm a ver com deitar e dormir. Então, o pior jeito para repousar a alma é ficando parado. Que quanto mais eu ficar parado, acho que mais minha alma vai ficar cansada. Porque ela precisa de fontes de equilíbrio. Então, quando eu vou fazer o bem, e naquela interação com o próximo, eu acho paz e equilíbrio, eu posso ir embora de corpo cansado. Mas o corpo está cansado, mas de alma, eu estou bem. Então, eu vou dormir e vou acordar ótima, feliz da vida. Por quê? Porque eu estou bem. Agora, se eu não encontrei esse refazimento, eu posso dormir 12, que eu durmo acabada e acordo mais acabada ainda. Por quê? Porque repouso da alma tem a ver com construção das virtudes do amor. E o caminho que a gente conhece de construção é esse, de fazer ao próximo o que eu gostaria que a mim fosse feito. Ou seja, eu só lamento, mas não tem repouso da alma fora do relacionamento. Não tem repouso da alma individual. Sentado lá no pico do morro, na meditação. Não tem alma para repousar nisso, não. Porque se eu não construir bem efetivo, minha alma não repousa. Agora, pelo amor de Deus, eu não estou falando mal de quem medita, porque eu estou precisando tomar cuidado. Presta atenção. É um recurso que deve ser usado estrategicamente, para eu pensar, analisar, definir o que devo fazer. Então, legal. Agora, se a minha função de ir lá meditar for isolar das pessoas e eu nunca quero relacionar, não vai fazer efeito. Porque eu preciso de construir o bem. E como constrói o bem? Relacionando. Então, todo lugar que Jesus falava, ele falava assim, onde estiverem 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei. Porque ali você pode tentar e vencer, construir o amor de verdade. Agora, se você isolar e ficar sozinho, você não vai construir. E se você não construir amor, eu não vou a Jesus. Não dá. Então, eu preciso, obrigatoriamente, do outro na minha vida para este crescimento. É obrigatório. Entender? Porque relacionado a trabalho, não existe estímulo melhor de crescimento. Os casados que me digam quanta paciência foi necessária para chegar onde estão. Tem que desenvolver, senão não fica. E eu estou falando da paciência, humildade, benevolência, resignação, brandura, docilidade, porque tudo isso, os apaixonados que estão aí até o 3º mês, vocês não estão nem acreditando que isso é verdade. Deixa passar que vocês vão ver. Sem esses elementos não tem relação. Por quê? Porque atrita. Nós somos diferentes. E para dar certo, eu preciso me desenvolver como pessoa. E tudo isso, numa relação, vai sendo estimulado. E eu vou ter que trabalhar. Porque senão eu não saio da irritação, eu não saio da dor, da aflição. Eu fico sobrecarregada.
E aí tem uma hora que a gente acha que já está esmorecendo. Quantas vezes a gente fala assim, Senhor, minha força não dá mais, acabou. Eu não consigo, eu não tenho força para mais um passo, chega. Mas quando eu lembro desse vinde a mim e vou e desenvolvo um pouco mais, eu falo assim, agora até que deu conta, agora eu vou. Porque é isso, eu vou superando. Então, eu preciso dessa compreensão. É nessa relação que eu vou crescer. O que é o jugo suave e o fardo leve, que ele tanto fala? Lembra que ele fala que é vinde a mim quem está cansado, sobrecarregado, que eu aliviarei. Aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração. Por quê? Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por que ele fala que o jugo é suave e o fardo é leve? Falando, o povo que estudou, porque ele está falando do amor. Pai, lembremos que o jugo do Cristo é a observância da lei divina. O jugo é suave e o fardo é leve, pois que apenas impõe como dever o amor e a caridade. Então, o que é difícil? Difícil é enquanto ainda a gente está naquele entrechocar, onde esbarra ainda no meu orgulho, e eu ainda não me convenci que eu preciso abrir mão disso. Pelo outro? Não, por mim. Porque quanto mais branda e humilde de coração eu for, mais feliz eu serei. Porque esse é o único caminho que me leva à verdadeira felicidade. Então, enquanto eu fico presa aqui, eu não consigo. E aí o sofrimento vai me apertando. Por isso que ele falou, você vai ficar sobrecarregada. Quando eu entendo, eu começo agora um outro trabalho em mim. Alivia. Agora, olha, nunca aprender a amar vai ser pesado. Então, por que é difícil? Difícil é a primeira fase, que eu preciso me convencer que chega disso que eu faço. Chega desse orgulho que eu já alimentei há tanto tempo e que agora, não mais, eu vou fazer diferente. Então, eu acho que é uma frase acho que da Madre Teresa, ela fala assim, ame muito, mas ame até doer, porque a hora que doer bastante, aí você vai ver que não dói mais nada, porque aí você já aprendeu a amar. Aí fica leve. Né? E quem vai para São Paulo lembra da frase que está lá do Emmanuel. O exercício do amor verdadeiro nunca cansa o nosso coração. Porque esse é fato. Quando eu aprendo a amar, não cansa. Como a gente conhece isso? Melhor com os nossos filhos. A gente faz, às vezes o corpo está acabado. Você pode perguntar para a mãe, você vai desistir? O que ela fala? De jeito nenhum. Amanhã eu acordo e começo tudo de novo. Por quanto tempo? Por quanto tempo precisar. Enquanto eu tiver força, enquanto eu tiver vida, eu não paro. É por isso que mãe não desiste, filho. Por quê? Porque o amor não deixa pesar, porque eu estou fazendo por amor. Aí elas abrem mão de tudo, de todas as coisas materiais, de tudo que a vida podia ter de facilidade, e fica renunciando, abnegando, se dedicando a uma pessoa. Porque isso é força de amor. Então, é desta leveza que ele está falando. Então, quando a gente vê nos exemplos maiores, por exemplo, como Chico, ele estava doente. Por que ele não parava de ir lá trabalhar? Porque o que ele sentia pelas pessoas deixava a alma dele leve. Então, para ele, o que era mais importante? Aliviar a mãe que chegava lá em dor ou ele repousar o corpinho doente? O corpinho doente era secundário, era um detalhe da história. Ele ia lá para aliviar a dor daquela pessoa. E aquilo fazia com que ele ficasse bem. E assim ele foi, a gente viu o quanto ele foi capaz de fazer. Então, é dessa leveza de amor,
mas que não combina com ilusão, que não combina, né, com nada de apego material, porque ele está falando agora de repouso de alma. Então, o Chico dormia 4 horas, Divaldo dorme 4, por quê? A alma dele está em repouso o dia inteiro. Quem precisa daquela pausa pequenininha é o corpo, não é a alma. Eles estão bem. Quem precisa de muito tempo? Agora vamos fazer conta. Quanto que a nossa alma tem repousado por dia? Quantos minutos? Nos dias bons, de sorte, assim, aquele que você fez foi ótimo. Tem dia que fica sem repouso, porque o tormento é o dia inteiro. A gente acaba o dia extenuado, não podendo nem com a gente. E aí, o corpo fica bastante abatido, porque se a alma não se revigora e não tem essa energia de equilíbrio, o meu corpo vai adoecendo, ele vai fragilizando. Porque, por incrível que pareça, a gente já discutiu muito isso, o corpo depende do equilíbrio da alma. É ela que dá o tom, não é o contrário. Então, isso a gente precisa estar atento, o quanto nós precisamos aprender este repouso para o nosso refazimento, que é fundamental para todos nós. Pronto. Semana que vem a gente, então, aí vai finalmente para o próximo item. Acho que encerramos a compreensão do primeiro. Pelo menos assim, ó, conseguimos pelo menos entender o quanto esse convite é bastante profundo para todos nós. Tudo bem? Alguém quer perguntar, fazer alguma colocação? Tudo certo? Então tá, então vamos encerrar.